Olá! Esta semana vamos estar conversando sobre prevenção ao suicídio. Você já deve ter ouvido falar nas redes sociais, nas demais mídias, sobre o tema Setembro Amarelo. Neste mês, no dia 10, nós temos o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E durante todo esse período, os profissionais de saúde mental provavelmente estarão fazendo publicações, estarão falando em palestras e nos vários meios de comunicação sobre a prevenção ao suicídio. A minha intenção aqui é que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso, tirar dúvidas, fazer um diálogo mesmo com você acerca deste tema. O suicídio é um tema bem complexo, ele é um tema que envolve muitos fatores, que geralmente gera muitas dúvidas, receios, medo nas pessoas, inclusive de falar sobre este tema. Vou estar conversando, dialogando mais com você sobre como prevenir, o que a gente pode fazer, como você pode ajudar uma situação de suicídio, tanto a reconhecermos em nós sinais de alerta, compreender um pouco mais o que é o suicídio e também como a gente pode ajudar alguém que esteja passando por uma situação de muito sofrimento psíquico. Bem, o suicídio ele é um fenômeno muito complexo. Ele vai ter sempre múltiplas determinações, é um fenômeno multifacetado, ou seja, para a gente poder compreendê-lo, nós vamos precisar entender os fatores de risco, os sinais, a história de vida da pessoa, tudo que envolvia aquele momento que ela estava vivendo. Então, são muitos fatores, muitos detalhes que vão estar presentes no suicídio, nas tentativas e tudo que faz parte desse tema. Então, por exemplo, quando alguém diz que tal pessoa cometeu suicídio porque, por exemplo, separou do seu relacionamento, teve um conflito, houve um divórcio, ou então perdeu um ente muito querido, este pode ser um fator contribuinte para o sofrimento daquela pessoa. É provável que outros tantos fatores estavam presentes e aí não tem como nós, olhando de fora, sabermos. Então, é muito difícil dizer que o suicídio foi causado ou foi determinado por tais fatos ou acontecimentos. Geralmente aquele fato ou acontecimento, como por exemplo a perda de alguém querido ou um divórcio, uma separação conjugal, vai ser só mais um fator que trouxe maior sofrimento para aquela pessoa ao ponto de não ver saída para sua vida, de não encontrar mais sentido para sua vida. Os fatores que contribuem para o suicídio são diversos. Eles podem ser de ordem sociais, psicológicas, econômicas, culturais, biológicas, situacionais que a pessoa está vivendo naquele momento e pode acontecer com indivíduos de diferentes classes sociais, etnia, idade, gênero, ou seja, qualquer um de nós em qualquer momento da vida pode vir a pensar em suicídio. Outra característica é que o suicídio ele não ocorre de uma hora para outra. Geralmente ele é um contínuo, ou seja, ele vai envolver aí um sofrimento psíquico muito grande, uma falta de sentido na vida, um sentimento de que não encontro mais esperança no que eu venho fazendo. Aí eu vou para uma ideação, para um pensamento suicida, eu vou para ameaças, até tentativas e o ato em si suicida. Então ele é um contínuo, ele não começa do nada, de uma hora para outra. Geralmente já existia todo um processo de sofrimento e que foi se agravando dependendo do que a pessoa vivia, dependendo do que a pessoa do que estava se passando no seu contexto social, biológico, psicológico, que vai se formando essa demanda, essa questão de suicídio. Então, como eu falei antes, qualquer um de nós, ao longo da vida, pode vir a pensar em suicídio. Mas quando isso fica muito presente, vai se tornando algo marcante da nossa história, é preciso prestar muita atenção e buscar ajuda. Bem, eu estarei deixando lá no meu blog, no texto completo sobre prevenção ao suicídio, alguns sinais de alerta
em crianças, adolescentes, adultos e idosos, que pode nos chamar a atenção, que pode nos indicar que aquela pessoa precisa de ajuda, que aquela pessoa está em risco. Assim como todos os fatores de risco que hoje são conhecidos por meio das pesquisas, por meio de estudos científicos que dizem respeito ao que pode estar desencadeando, contribuindo para uma situação de suicídio. Então, lá no meu texto completo no blog, estarei colocando em texto essas características, né? Os fatores de risco do suicídio e também os fatores de alerta em relação às várias fases de vida, as idades que vamos passando. Outra questão é quais são, né, Tânia, os fatores de proteção a uma situação de suicídio? Bem, o primeiro deles é as pessoas terem acesso aos serviços de saúde mental, ao tratamento de saúde mental. Então, reconhecidos aqueles primeiros sinais, né, de que a pessoa não vai bem, de que há uma alteração, há um sofrimento psíquico, buscar tratamento e realizar o acompanhamento é fundamental para prevenir o suicídio. Um segundo elemento é estar aberto para receber ajuda. Tanto a pessoa que está passando por isso, quanto nós, como sociedade, familiares, estarmos abertos a oferecer ajuda. E o terceiro elemento de proteção, como um fator de proteção, é nós termos vínculos saudáveis, né? Comunitários, familiares, sociais. Então, estarmos em relações sociais saudáveis, que contribuem aí para a nossa vida, para o nosso bem-estar. Bem, diante de todos esses aspectos que envolvem o suicídio, as várias determinações, as várias facetas de uma questão de alguém que está vivendo suicídio, mais as suas contribuições biológicas, genéticas, sociais, ambientais, enfim, sendo um fenômeno complexo, né? Como a gente pode prevenir o suicídio, né? Tem vários aspectos que nós podemos pensar acerca da prevenção ao suicídio. O que eu vou contribuir esta semana são alguns desses aspectos e que para mim fazem bastante sentido falar para vocês. Então, eu particularmente nesse vídeo vou apontar algumas questões que para mim fazem sentido compartilhar com vocês. Para começar, né, a pensar em prevenir o suicídio, será preciso prestarmos atenção em nós mesmos, no que estamos sentindo, pensando, passando neste momento. E também prestarmos atenção ao nosso entorno, ao nosso redor, os nossos familiares, amigos, pessoas que a gente tem convivência, enfim. Então, perguntas como, por exemplo, né? Há quantos dias eu não estou bem? Há quantos dias ou há quanto tempo eu tenho me sentido triste, desanimado, sem esperança, com a vida sem muito sentido, não sei mais meio por que vou viver, mais irritado, com alterações de sono, apetite, maior ansiedade, angústia, irritabilidade, enfim. Há quanto tempo eu me sinto assim? Isso tem se apresentado em você? Desde quando me sinto com a vida sem graça, com baixa estima, com sentimentos de solidão, ou que tem tentado se isolar, não falar mais com as pessoas, sentindo-se com desvalor, entre outros sentimentos e emoções ou pensamentos que podem estar presentes neste momento em você. O que será que está acontecendo em meu entorno, na minha vida, os fatos que eu tenho vivido, coisas que eu tenho passado e que têm talvez influenciado na maneira pela qual eu esteja me sentindo, eu estou me sentindo. Refletir, pensar sobre o que se sente, como está, é muito importante para prevenir ou para iniciar um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, se for o caso, antes que um sofrimento mais grave ocorra. Muitas pessoas costumam passar por algo que eu vou chamar aqui de crises, são períodos em que elas se sentem assim. Uma diferenciação importante para você.
sentir tristeza, desânimo, vontade de não levantar da cama de vez em quando, lá uma vez por mês, enfim, vai ser normal. Nós nem sempre vamos estar bem e esses períodos são até importantes para a nossa saúde mental. Então, esses altos e baixos fazem parte da vida. Mas se essa tristeza, esse desânimo, essa vontade de não levantar, de não viver, ela começa a ficar muito frequente, muito recorrente, com uma persistência, uma duração muito maior, então eu passo semanas, um mês em torno disso, né? Assim, opa, esse é um grande sinal de alerta, né? Eu preciso refletir sobre isso e buscar ajuda psicológica e outras que possam lhe auxiliar a entender o que está acontecendo. Inclusive, isso pode ser um sinal de uma questão de saúde mental. Essa crise, que eu chamo aqui de crise, muitas pessoas passam por ela este ano, sei lá, por exemplo, um mês, 2, se sentindo assim. Aí, depois elas melhoram. Não buscaram ajuda, mas mesmo assim elas melhoram e voltam à sua normalidade de antes, vamos dizer assim. No entanto, daqui a alguns meses, ou daqui a 1 ano, 2 anos, esse momento de crise volta, e às vezes mais intenso, ou até mesmo na mesma proporção de antes. Mas ele volta. Se na primeira vez que ocorreu você não buscou ajuda, é importante que neste momento você também possa buscar ajuda. Por quê? Para a gente entender o que isso significa, o que pode estar acontecendo. Pode ser algo que você vive, sim, pode ser só um momento por conta de algo que você viveu. Mas sempre precisamos prestar atenção aos sinais de adoecimento psicológico, de questões que podem estar surgindo aí. Então, quanto antes eu reconhecer como eu me sinto, como eu estou, que pensamentos me ocorrem e também ajudar a reconhecer no outro, no amigo, no familiar, no colega e buscar ajuda, melhor será para prevenir o suicídio e outras questões de saúde mental. Algo importante de se reconhecer aqui é que muitas pessoas, não falam do que estão sentindo. Outras não conseguem se permitir sentir o que estão sentindo. Então acaba ficando um sofrimento, uma dor muito fechada em si mesmo. Muitas vezes as outras pessoas não percebem tanto ou nós não queremos que elas saibam que nós podemos estar assim. É importante dizer que às vezes é difícil mesmo falar sobre aquelas questões que são sentimentos mais pesados, como a ideia de morte ou falta de sentido na vida, aqueles sentimentos que socialmente a gente fala, mais negativos, como a tristeza, a solidão, a confusão, a angústia. Se a gente observar mesmo, é difícil termos espaços sociais que possamos falar desse sentimento. E por isso muitas pessoas acabam ficando mais caladas, guardando para si o que estão sentindo, para que a gente possibilite que as pessoas se sintam mais à vontade para falar de sofrimentos, de sentimentos mais pesados. É preciso também que as pessoas saibam escutar esses sentimentos. É importante que quando alguém não está bem, está dando sinais de que não está bem, mudou o comportamento, mudou o autocuidado, você conhecia que ela era de um jeito e de repente ela passa a se comportar de outro, nós também podemos oferecer ajuda nesse sentido e quebrar com esse silêncio das coisas que doem, dos sentimentos que machucam. Se sentir assim não é errado, feio, ou a pessoa não vai ser fraca por conta de estar se sentindo assim. O que ela tem é um sofrimento psíquico. Eu, você, todos nós podemos auxiliar conversando com esta pessoa, dizendo que, olha, eu estou notando isso em você, como você está? Escutar essa pessoa, se colocar à disposição para escutar, sem julgamento, sem crítica, sem dizer para ela o que deve ou não fazer, e muito menos dar um sermão, ou então frases do tipo: mas você não tem nenhum motivo para estar assim, esquece isso, logo vai passar, tem que pensar positivo. Quanto mais a gente reagir desse jeito, no sentido de dar um sermão, de dizer que o que ela está dizendo não é para ser levado a sério, menos as pessoas vão se sentir à vontade
para falar do seu sofrimento. Então eu preciso estar atento, estar aberto, escutar sem pressa de terminar. Eu preciso saber ouvir aquele sofrimento e acolher aquele sofrimento. Tudo bem, talvez a gente não saiba o que fazer com aquilo que ouviu do colega que está em sofrimento psicológico, mas eu posso me colocar à disposição para auxiliá-lo a buscar uma ajuda profissional, a buscar um profissional para iniciar um acompanhamento, um tratamento. Eu posso ser apoio daquela pessoa. Então, falar das coisas que doem, expressar os sentimentos e as emoções são fundamentais. Mas isso só será possível se nós, como pessoas, também estivermos abertos a ouvir, acolher com respeito, sem julgar ou desvalorizar o que a pessoa está dizendo. E aqui a gente já vai entrando para aquelas questões de como eu posso ajudar alguém em sofrimento, que eu percebo que está em sofrimento, precisando de ajuda, que é estabelecer esse contato, dizer que, olha, estou percebendo algo diferente em ti, está acontecendo alguma coisa, como eu posso te ajudar? Você precisa de auxílio? Como eu posso estar auxiliando? São os cuidados que a gente pode oferecer. E estar aberto à escuta, estar aberto a ser apoio dessa pessoa. Outra coisa importante de se dizer são os grupos de apoio que existem no país, que eu vou deixar um link, inclusive aqui no texto, que vocês podem acessar e fazer parte desses grupos de apoio em relação a esses sofrimentos. Se precisar de ajuda no momento em que o sofrimento está muito grande, onde precisa dizer desse sofrimento ou precisa de auxílio, né? Tem o Centro de Valorização da Vida, o CVV, que você pode ligar gratuitamente 188, tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, as pessoas estão online, estão preparadas para lhe ouvir, acolher esse sofrimento e ajudar a elaborar esse sofrimento extremo que a pessoa pode estar passando. Então, o CVV é um ótimo canal para conversar, dialogar, contar o seu sofrimento, buscar ajuda. Outra questão importante é sempre buscar ajuda profissional, né? De profissionais médicos e psicólogos, dependendo aí de como está a sua situação, o acompanhamento psicológico e médico será necessário. Se conseguir reconhecer os sinais logo no seu início, o acompanhamento psicológico vai ser fundamental. Você pode buscar auxílio nas unidades básicas de saúde do seu município, no Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS do seu município ou região. Em casos de emergência, né, chame o SAMU 192 ou busque auxílio na UPA, que é a unidade de pronto atendimento do município, nos hospitais de maneira geral também.